Você acredita na formação da chapa Lula presidente e Raquel Lira vice para as eleições do próximo ano? Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. A informação é do jornalista Romualdo de Souza, jornalista da Rádio Jornal, que inclusive é do sertão do Pajeú, natural de Carnaíba. Romualdo informou que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pensa numa composição com o presidente Lula, candidato à reeleição, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, como candidata a vice. Para isso, sairiam do páreo dois nomes do PSD que já anunciaram candidaturas à presidência: Ratinho Júnior do Paraná e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, e aí eles concorreriam ao Senado nos seus estados. Essa fala do Romualdo tem repercutido muito em Pernambuco, porque a governadora Raquel Lira é natural e potencial candidata à reeleição, e fica a pergunta: o que faria Raquel abrir mão dessa candidatura à reeleição pelo PSD, já que ela está bem, em linhas gerais, bem posicionada no que se diz respeito à naturalidade da sua candidatura à reeleição. Alguns acham que ela pode evoluir, que ela pode crescer, inclusive, eleitoralmente nas intenções de voto, e que seria um passo em falso disputar a vice-presidência da República com o Lula, diante do momento que vive o governo. Ou seja, seria trocar uma situação onde ela pode evoluir, pode crescer nas pesquisas de opinião, porque tem a caneta, e na disputa pela reeleição ao governo do Estado, em detrimento de uma candidatura que ainda não se consolidou como se esperaria, que é a candidatura à reeleição do Lula. Eu, particularmente, primeiro, o Kassab é uma águia da política, né? O Kassab, o PSD fica ali no centrão, tem inclusive participação no governo Lula, mas fica ali naquele miolo. Kassab conversa com Bolsonaro, conversa com Lula, conversa com a direita, com o centro, com a esquerda. É uma águia em se tratando de fazer política, e faz muitas vezes esse movimento para tentar conquistar um outro benefício político para o PSD, às vezes de mais espaço. O Kassab não dá passo em falso e estaria desenhando essa possibilidade. A dúvida é saber se a governadora vai. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. As pesquisas de momento indicam um favoritismo do João Campos. Todas as pesquisas que foram feitas, as pesquisas de institutos sérios, agora há pouco saiu uma pesquisa, se descobriu que na verdade nem tinha sido feita pelo Instituto e chegou a ser divulgada em alguns veículos. Então, os institutos sérios estão dando uma vantagem boa para João, na casa aí média dos 40%, um pouco mais que isso, inclusive, a depender do Instituto. Mas a governadora Raquel Lira tem terreno para crescer, dizem os seus aliados, e pode equilibrar o jogo com o João Campos, é o que diz o seu entorno. Além do mais, o PSB não abre mão de repetir a chapa com Geraldo Alckmin. Tem outra briga aí com um partido que tem uma fidelidade muito grande, histórica, ao PT, que é o Partido Socialista Brasileiro, do próprio João Campos, que tem o vice-presidente Geraldo Alckmin. E para evitar confusão na base, nos partidos, muitas vezes a opção é manter o que está para deixar quieto, para não gerar uma ebulição política nos outros partidos da base. Então, uma substituição do Geraldo pela Raquel Lira hoje teria vários complicadores, vários componentes que dariam muito mais dor de cabeça para Lula e o PT do que necessariamente uma condição de tranquilidade, porque se bota a Raquel Lira, o PSB vai reclamar. Se mantém, pelo menos tem um discurso de dizer: deixa o que está quieto como está. Foi assim com o Zé Alencar. O Lula manteve o Zé Alencar como seu vice-presidente nos dois governos anteriores. No mais, o ambiente político para que isso aconteça tem muitos outros fatores em questão. Como é que vai ser o desenrolar da própria popularidade do governo, porque as pesquisas indicam que o governo Lula hoje tem mais rejeição que aprovação. Foi o que apontou a última pesquisa divulgada, tem pesquisa nova para sair por aí, e o resultado, os indicadores mostram que os resultados não serão diferentes.
apesar de liderar nas intenções de voto, muito mais por fragilidade da oposição, porque o nome mais competitivo, Bolsonaro, está fora do jogo. Então, tem muitas variáveis sendo colocadas em questão. Probabilidade existe, porque é possível, no mundo da política, acontecer de tudo. Agora, entre a probabilidade para esse fator, o entorno que gira em torno desses nomes, as projeções em torno da popularidade de Lula, perspectiva de crescimento ou não de Raquel Lira, são tantas variáveis que, nesse momento, eu colocaria essa possibilidade como pouco provável. O outro detalhe é, e se acontecer? Se acontecer o improvável, como é que fica, por exemplo, o ambiente político em Serra Talhada? Como seria essa curiosidade? Porque a Márcia Conrado tem se aproximado do João Campos. Por outro lado, se a Raquel fosse a candidata a vice de Lula, isso teria impactos também na geopolítica em Serra Talhada. Ou seja, é um movimento muito difícil de acontecer, mas que, em acontecendo, causaria uma hecatombe política em boa parte dos municípios de Pernambuco. Eu não acredito nessa possibilidade, mas, como já disse, em política, o não acredito, o é impossível, não existe, principalmente em se tratando da política nacional. Bom fim de semana a todos. Nil Júnior, para o Sertão Notícias.